Os momentos em que toca, os momentos de silêncio, são fundamentais para si? São, porque são os momentos de encontro comigo mesmo, não é? Nós vivemos num mundo que está assolado completamente pelo ruído. E o silêncio é uma coisa que cada vez existe menos, sobretudo nos grandes meios urbanos. Até nos pequenos lugares da província, hoje, o silêncio é interrompido por tudo. Portanto, eu privilegio muito esses momentos. E são também uma antecâmara de iniciação à música, porque a música é o silêncio que se interrompe. E privilegia também os momentos em que está com os amigos. Amigos poetas, amigos escritores, amigos músicos. Há amigos de tudo, não é? Os amigos, prezo muito os amigos. Os amigos nunca são muitos. Os verdadeiros amigos nunca são muitos. E tenho alguns amigos na área das letras de quem gosto imenso. Convidei para esta conversa ao Oriente o deputado socialista mais conhecido como o poeta da política, uma voz da liberdade. Manel Alegre é o convidado de surpresa. Olá, tá bom. Gosto em vê-lo. Bem-vindo. Bela surpresa. Vou pedir que se sentem. Conheceram-se, Manuel Alegre, há 20 anos, penso eu, quando... Ele a mim, sim, eu já o conheço há mais tempo, a ele. Eu comecei a conhecer o Manuel Alegre aí, de certa maneira, há uma responsabilidade do Manuel Alegre no meu interesse pela política, porque nesses encontros, no 5 de outubro, dos velhos resistentes republicanos, liam-se poemas de alguns poetas, e um desses poetas era o Manuel Alegre, liam-se coisas da praça, o Canto e as Armas, da Praça da Canção, e eu nunca pensei que vinha a conhecer o Manuel Alegre pessoalmente. E foi curioso que, eu acho que nunca lhe disse isto a ele, em 1974 ou em 1975, eu não estou absolutamente seguro, penso que foi em 74, em agosto, eu vinha para Lisboa de comboio, de Trás-os-Montes, e quando fiz o transbordo no Porto, entraram um conjunto de personalidades no comboio onde eu vinha. O Dr. Mário Soares, o Dr. Tito de Moraes, penso que o Dr. Salgado Zenha e o Dr. Manuel Alegre. E eu andei cerca de meia hora, eles depois saíram em Coimbra, penso que vinham para um comício para Coimbra, ou para uma missão de esclarecimento, depois eu vi no jornal, e eu estive cerca de meia hora para tentar falar ao Manuel Alegre, mas não tive coragem. Não saberia que depois, em 1983, sim, aí há 20 anos, o vim a conhecer pessoalmente, depois no Parlamento. Mas a maneira como o Manuel Alegre escrevia sobre a liberdade, foi para mim... As grandes noções da liberdade chegaram através da escrita. A poesia, de facto, é outra forma de música, e ele escreve como quem faz música, como quem compõe música. E depois, mais tarde, em 75, talvez, havia um disco muito bem dito por ele, que era com o Carlos Paredes a tocar na guitarra, em que ele declamava um conjunto de poesias muito bonitas. A Trova do Vento que Passa, nomeadamente. Manel Alegre, o Duarte Lima é um homem de sensibilidade. É importante a sensibilidade na política, é importante a sensibilidade na amizade, mas considera um homem de sensibilidade? É um homem de sensibilidade, e é um homem porque eu tenho respeito, admiração e uma sincera amizade. Nós conhecemos-nos mais de perto no Parlamento, tivemos até disputas intensas, porque estávamos em campos diferentes. Penso, aliás, que o PSD lhe deve muito, porque ele foi um grande presidente do grupo parlamentar. É muito difícil ser deputado num grupo parlamentar que apoia um governo, mas eles nessa altura inventaram uma estratégia muito curiosa, que é a estratégia da oposição à oposição. E penso que muito do sucesso do PSD nessa altura e do próprio professor Cavaco Silva ficou de ver-se a ele como presidente do grupo parlamentar e a mais dois terríveis deputados, que eram o Pacheco Pereira e o Silva Marques, que nos deram água pela barba. Foram dois grandes vice-presidentes. Mas eu tenho muita consideração por ele como político, porque acho que é um político de grande qualidade e de causas, e como pessoa, por ser uma pessoa de sensibilidade, pela música, pela pintura, pela poesia, pela forma como lutou contra várias adversidades e, sobretudo, pela maneira como ele é leal na amizade. E isso é, em si mesmo, uma virtude. E apesar das amizades que se têm na política e em partidos opostos, são, na mesma, bons adversários políticos? Não, eu acho que somos mais amigos hoje do que propriamente adversários políticos, e até nas circunstâncias do mundo atual, pelos escritos que temos feito e pelas questões que temos tomado, coincidimos em muitos pontos. Em primeiro lugar, somos democratas, pertencemos a partidos diferentes, somos democratas e amamos a liberdade. Mas temos hoje uma visão muito próxima, sobretudo de algumas questões que têm a ver com a situação do mundo atual. Mas eu acho que é perfeitamente possível que duas pessoas que pertencem
ou que vêm de experiências, de vivências diferentes e que estão em campos políticos e ideológicos diferentes, serem amigas. Às vezes é até mais fácil ser amigo e ter uma relação de amizade forte com pessoas que não são do mesmo partido do que dentro do mesmo partido. E independentemente das formações partidárias, há grandes princípios, que são princípios de organização da sociedade, da civilização, que são transversais às diversas forças políticas. E nesse campo de princípios eu encontro-me com Manuel Alegre e com muitos outros adversários que eu tive ao longo da minha vida. Manuel Alegre gosta da vida parlamentar? Gosto da vida parlamentar. Eu lembro-me quando fui a primeira vez eleito para o Parlamento, o meu saudoso e querido amigo Salgado Zanha me deu a fotocópia de um livro de um deputado francês, que era um gaulista de esquerda, um grande homem de resistência, Robert Biron, e que se chamava A Mais Nobre Profissão do Mundo, que era a profissão de deputado. É claro que nessa altura nós tínhamos uma visão romântica, muito idealista, da vida política e da vida parlamentar. Mas eu, de certa maneira, continuo ligado a essa visão, é a visão, sobretudo, de responsabilidade pessoal que tem o deputado. O deputado responde perante a sua consciência e responde perante o povo que o elegeu. Evidentemente que há disciplina partidária, há pontos em que uma pessoa que é eleita por partido, nós temos um regime de partidos, tem que respeitar a disciplina partidária, mas há outros em que, sobretudo, é a consciência. E eu, por várias vezes, até contra alguns dos meus grandes amigos, nomeadamente quando foi da Lei da Segurança Interna, com o meu querido amigo, irmão e cúmplice e camarada Mário Soares, eu votei. Eu lembro-me. Eu votei contra, e noutras circunstâncias também. Porque tive sempre essa noção de que um deputado tem uma responsabilidade pessoal que é indeclinável. E que é isso que faz a vida parlamentar. Quer dizer, que muitas vezes os parlamentos desprestigiam-se por um excesso de alinhamento e porque muitas vezes os deputados não sabem sobrepor os valores da consciência e da responsabilidade pessoal ou esse excesso de alinhamento. E porquê é que o Parlamento hoje não tem muitos jovens, tem poucos deputados com menos de 40 anos? Porquê é que isto acontecerá? A juventude não está muito interessada em seguir a carreira. Eu creio que se compararmos com outros países, talvez o nosso Parlamento seja até um dos mais jovens, porque nós temos uma revolução que modificou, digamos assim, o pessoal político, não é? E que trouxe para a política gente muito, muito jovem na altura. O caso do Duarte Lima, eu próprio, quando fui deputado, já passou muito tempo, nessa altura tinha 30 e tal anos. E ministros com 20 e tal anos, portanto, eu penso que em comparação com outros países, uma pessoa com a minha idade, num país europeu ou mesmo na América, não está velho para a política. Aqui já começa a ser uma espécie de senador perto da reforma, não é? E, portanto, eu penso que, de certa maneira, e comparando com outros países da Europa, não creio que os nossos representantes políticos, a diversos níveis, sejam muito velhos. Não penso. E até penso que há gente que vai jovem demais para a política, porque penso que não se deve ir para a política sem uma experiência... Sem uma certa maturidade. Sem uma certa maturidade. Pelo menos para o Parlamento ou para o exercício de determinados cargos políticos, acho que se devia passar, pelo menos, pela experiência da vida pessoal, da vida profissional, de uma outra relação com a sociedade. Por falar em experiências de vida, nós já aqui falámos na primeira parte o susto que a vida pregou ao Duarte Lima, o que aconteceu também, o seu coração pregar-lhe alguns sustos, e houve algo que os agarrou aos dois à vida. Penso eu que ao Duarte Lima foi a música e assim Manuel Alegre foi o livro à alma. Deixe-me só dizer-lhe que estes sustos foram benéficos, porque eu acho que o Manuel Alegre, que passou por essa experiência que eu acompanhei, não digo nesse sentido mudar, o que eu acho é que a poesia do Manuel Alegre mudou. Ele entrou numa nova fase da sua poesia, do meu ponto de vista, com uma dimensão muito mais preocupada com a existência, com o ser, ele foi sempre muito interrogativo nos seus poemas, mas o que eu acho é que, num poeta de que eu gostei sempre muito, como é o caso dele, há uma dimensão estética, há uma dimensão transcendental, posso dizer assim, uma busca do transcendente. Eu acho que o Manuel Alegre faz uma busca do transcendente. É a pergunta del Senhor, como diz o... Exatamente, não da mesma maneira eu creio que esses temas estiveram sempre presentes na minha poesia. Mas de uma forma mais acesa aí. Só que a partir de certa altura, talvez até pela própria vida, eu sempre tive de uma maneira muito intensa a sensação da vida que passa e da transitoriedade da vida. E sempre fiz as grandes perguntas, não é? Quem sou, de onde venho, para onde vou, as grandes perguntas do to be or not to be, do ser ou não ser, sempre as fiz, simplesmente a partir de uma determinada altura, de uma maneira
mais intensa, até porque vivi a experiência de ir ao outro lado e vir, não é? Portanto, isso também nos faz estar de outra maneira perante a vida, como dizia, e muito bem, não é? Faz-nos sentir a diferença entre o que é essencial e o que é acessório. E faz-nos regressar, de certa maneira, como diria o Oldern, à casa do ser e às grandes questões, não é? E às grandes questões. Mas o Manuel Alegre, nesse período em que eu estava a falar de escrever, de acabar, terminar o livro, a alma tornou-se um objetivo de vida. Não, isso foi uma história curiosa, porque eu não tinha acabado o livro e tinha sobretudo 100 páginas manuscritas. Eu tenho uma letra muito complicada que poucas pessoas são capazes de decifrar e às vezes nem eu próprio decifro. E de maneira que quando eu cheguei ao hospital, uma situação muito, muito difícil, de facto, de um infarto miocárdio agudo e grave, e eu disse aos médicos que lá se vai o livro, deixem-me acabar o livro e tal. E um dos meus médicos, o Dr. João Moraes, que em grande parte teve a vida, ele e os outros, ele disse que tinha visto muitos doentes chamarem pela mãe, chamarem pelos filhos, chamarem pela mulher, mas nunca tinha visto nenhum chegar ali e dizer deixem-me acabar o livro. Era de facto nessa altura a minha obsessão, e acabei esse e fiz outros. E vai fazer outros ainda, seguramente. Sim. Neste momento vivemos uma situação política bastante conturbada ao Oriente e não posso deixar de lhe perguntar o quanto terá ficado alarmado e quanto imagino que grande parte da humanidade o tenha ficado também com a pilhagem feita ao Museu de Bagdá. Foi uma situação que assim revoltou de imediato. Eu primeiro fiquei alarmado com a guerra, claro. Não é? E com a mudança de política dos Estados Unidos, não é? E com o facto dos Estados Unidos se envolverem numa guerra contra as Nações Unidas, contra o Conselho de Segurança, uma guerra ilegítima. E a primeira vítima da guerra foi o direito internacional, foi a ordem internacional nascida da Segunda Guerra Mundial e as Nações Unidas, que os Estados Unidos ajudaram a construir, para a construção da qual os Estados Unidos tiveram um papel decisivo. Depois, claro, via cair a estátua do Saddam, mas antes também tinha visto cair muitas coisas, sobretudo as vítimas inocentes das bombas de precisão, que afinal não têm tanta precisão como isso, não é? Crianças, velhos e tal. Mas enfim, caiu o ditador. Mas os ditadores caem sempre, um ditador cai, desaparece. Aliás, aquele regime evaporou-se, uma coisa estranha. Agora, o Museu de Bagdade é uma perda irreparável, porque são 6.000 anos de história, quer dizer, é o berço da civilização. As civilizações de onde nasceu toda a nossa cultura e toda a nossa história, a memória não só do povo do Iraque, mas a nossa própria memória. O Código de Hammurabi, o poema de Gilgamesh, a primeira epopeia dos Sumérios, a primeira escrita, tudo isso estava no Museu de Bagdade e é aquela pilhagem, quer dizer, a libertação não é pilhagem, não é o caos, não é o roubo. Que isso tenha podido acontecer perante a passividade das tropas americanas, isso é algo de inconcebível. E eu penso que daqui a 1000 anos, ninguém provavelmente se lembrará do Presidente Bush, ninguém provavelmente se lembrará desta guerra. Aquilo de que se lembrarão, de certeza, foi da destruição daquele museu, como hoje nós nos lembramos ainda do incêndio da Biblioteca de Alexandria. Razões como esta não o levam a escrever? Escrevi, eu por acaso até escrevi premonitoriamente um poema, antes disso acontecer. Pediram um poema para uma edição que vai ser feita, 25 poemas de 25 poetas, em que falava exatamente do poema. Mas antes de acontecer isso, a pilhagem do museu. Antes de acontecer a pilhagem do museu, eu escrevi. Teve sempre estes dois lados, tanto razões literárias como razões políticas. Escreveu sempre sobre as realidades. Não, o essencial da minha vida é a escrita, o essencial da minha personalidade é a escrita. E as circunstâncias históricas em que nasci é que me fizeram envolver na política. Quer dizer, eu nasci sob uma ditadura, pertenço à geração da guerra. Acho que para qualquer pessoa normal, e sobretudo para um poeta, a ditadura é uma coisa insuportável, não é? E portanto sempre lutei pela liberdade, e foram as circunstâncias históricas do nosso país e a minha própria circunstância que me fizeram envolver na política. Mas o essencial da minha vida, e hoje cada vez mais, e sobretudo depois desse episódio, de facto é a escrita, a poesia e a prosa. Não sei se será atrevimento da minha parte, mas lembra-se do poema que escreveu? Eu não lembro, mas por acaso sou capaz de o ter aqui, porque entreguei-o e tenho aqui uma cópia. É um poema inédito. A segunda morte de Gilgamesh. Eles não sabem de Gilgamesh o que buscava o destino do homem e seu sentido,
nem do Uruk, onde tudo principia, quando há 5.000 anos um poeta desconhecido gravou sobre a pedra a primeira palavra. Que lhes importa o grande rio e a ortografia com que a si mesmo o homem se inventava? Que lhes importa que tudo tenha nascido, a história e talvez Deus, dentro de um verso? Trazem bombas da mais alta tecnologia e todos os dias bombardeiam o próprio berço e todos os dias matam a poesia. Muito obrigada, Manel Alegre, por este inédito aqui ao Oriente, que vamos poder ler no livro, então, que vai ser publicado com vários poemas sobre esta guerra. Duarte Lima, a arte a si também lhe diz alguma coisa, porque há histórias suas bastante curiosas em que o próprio Duarte Lima, se talvez se não tivesse enverdado pela política, poderia ser um guia de um museu de qualquer capital europeia. Em qualquer capital não diria, mas podia ser mentira? alguma coisa que eu faria com gosto. Faço isso de vez em quando com o meu filho, com os amigos dele, com os meus sobrinhos, quando faço visitas guiadas a museus. A arte para mim foi sempre uma chave de decifração do mundo. É um código de decifração do mundo. Não apenas a música, mas também a poesia, a pintura. De facto, uma fase da minha vida em que eu fui para Florença e depois de Florença para Siena, San Gimignano, Arezzo, onde estão as pinturas, os frescos do Piero della Francesca na igreja de São Francisco de Assis, a terra da sua mãe, chamada Monterchio, onde existe apenas um quadro dos mais sublimes que estava na igreja do cemitério, chamada a Madonna del Parto, que era a Virgem Grávida. E depois disso, mais tarde, já depois de acabar o meu curso, eu iria para a Itália e para a Florença fazer um curso de 6 meses de História da Arte. Foi, de facto, mais uma vez, uma procura de me decifrar e decifrar o mundo. Da arte outra vez para a música, agora consigo, Manel Alegre, como é que foi ouvir Amália Rodrigues cantar poemas seus e ouvir Mário Viegas a dizê-los num disco em vinil, que é uma pena que não esteja eu não tenho. Já em CD. Eu recebi esse disco, estava no exílio, estava na Argélia, quando recebi esse disco do Mário Viegas, que eu não conhecia pessoalmente, só conheci depois de 25 de Abril. Já com a Amália é uma história diferente. Um dia eu recebi uma carta do Alain Ullmann, de quem mais tarde viria a ser grande amigo, pedindo-me autorização para a Amália cantar a Trova de Vento que Passa. Já estava farta de ser cantada assim que nunca ninguém me tivesse pedido a autorização. Eu fiquei muito surpreendido e ao mesmo tempo muito lisonjeado. Evidentemente disse que sim, e mais tarde eu viria, ainda no exílio, a conhecer a Amália em Paris. Estive em casa da Amália em Paris justamente com Alain Ullmann, e ela depois mais tarde viria a cantar outros poemas meus. Ela cantou 5 ou 6 poemas meus, todos eles musicados pela Alain Ullmann, evidentemente que é um motivo de orgulho para qualquer poeta ter sido musicado pela Alain Ullmann, porque há uma Amália antes e depois do Alain Ullmann, e ter sido cantado pela Amália, que acho que é Nós temos aqui 2 políticos, 2 homens sensíveis, 2 homens ligados às artes, um músico e um poeta. Não posso deixar de dizer que está um livro, Senhora das Tempestades, em cima do piano e desafiá-los então para juntarmos os vossos talentos. Manel Alegre, Duarte Lima. Duarte Lima acompanha Manel Alegre a dizer poesia. Tem que pôr os óculos também. A idade não perdoa. É. Então vamos ao primeiro poema do Pescador. Foz do Orelha, ao primeiro poema do Pescador. Este é apenas um pequeno lugar do mundo. Um pequeno lugar onde à noite cintilam luzes. São os barcos que deitam a rede junto à costa, ou talvez os pescadores de robalos com suas lanternas, suas pontas de cigarro e suas amostras fluorescentes. Talvez o farol de Peniche com seu código de sinais, ou a estrela cadente que deixa um rastro e nada mais. Um pequeno lugar onde Camilo Peçanha voltava sempre, talvez pelo sol e as espadas frias, talvez pela orquestra e os vendavais, ou apenas os restos sobre a praia, pedrinhas, conchas, pedacinhos de osso e nada mais. Um pequeno lugar onde se pode ouvir a música, o vento, o mar, as conjunções astrais,
um pequeno lugar do mundo, onde à noite se sabe que tudo é como as luzes que cintilam, um breve instante e nada mais. A Senhora das Tempestades. Muito bem. Senhora das tempestades e dos mistérios originais, quando tu chegas, a terra treme do lado esquerdo, trazes o terremoto, a assombração, as conjunções fatais e as vozes negras da noite. Senhora do meu espanto e do meu medo, Senhora das marés vivas e das praias batidas pelo vento, há uma lua do avesso quando chegas, crepúsculos carregadas de presságios e o lamento dos que morrem nos naufrágios. Senhora das vozes negras, Senhora do vento norte, com teu manto de sal e espuma, nasce uma estrela cadente de chegares e há um poema escrito em página nenhuma quando caminhas sobre as águas. Senhora dos sete mares, escreverei para ti o poema mais triste. Senhora dos cabelos de alga onde se escondem as divindades, quando me tocas, há um país que não existe e um anjo pôs-me nos ombros. Senhora das tempestades, Senhora da vida que passa e do sentido trágico do rio das vogais, Senhora da litúrgica sibilação das consoantes, com seu absurdo mágico de que não fica senão a breve música. Senhora do poema e da oculta fórmula da escrita, alquimia de sons, Senhora do vento norte que trazes a palavra nunca dita, Senhora da minha vida, Senhora da minha morte, Senhora dos pés de cabra e dos parágrafos proibidos, que te disfarças de metáfora e de soprar marítimo, Senhora que me dóis em todos os sentidos, como um ritmo só ritmo, como um ritmo, Senhora das águas transbordantes no cais de súbito vazio, Senhora dos navegantes com teu astrolábio e tua errância, teu rosto de sereia à proa de um navio, tudo em ti é partida, tudo em ti é distância. Senhora da hora solitária do entardecer, ninguém sabe se chegas como graça ou como estigma. Onde tu moras, começa o acontecer. Tudo em ti é surpresa, Senhora do grande enigma. Tudo em ti é perder, Senhora. Quantas vezes setembro te levou para as metrópoles excessivas? Batem as sílabas do tempo no rolar dos meses. Tudo em ti é retorno, Senhora das marés vivas. Tudo em ti é magia e tensão extrema, Senhora dos teoremas e dos relâmpagos marinhos. Batem as sílabas da noite no coração do poema, Senhora das tempestades e dos líquidos caminhos. Tudo em ti é milagre, Senhora da energia. Quando tu chegas, a terra treme e dançam as divindades. Batem as sílabas da noite e tudo é uma alquimia, ao som do nome que só Deus sabe, Senhora das tempestades. Este foi um momento único aqui ao Oriente. Muito obrigada, Manuel Alegre. Não há nada como a voz do poeta a dizer a sua poesia. Duarte Lima, muito obrigada pela música, pela conversa. Para a semana entramos noutros mundos. Volte connosco aqui ao Oriente. Um Oriente de paz. De paz.